Eu sou o pastor Michel, eu moro em Santa Margarida, sou casado com a evangelista Alessandra, tenho 2 filhos, para a honra e glória do nome do Senhor, Moisés e Esther, e sou pastor pela misericórdia de Deus, da igreja O Amor Resgatando Vidas. A nossa igreja fica logo na entrada da cidade. Quando os irmãos forem lá, tiver oportunidade, os irmãos vão ver o primeiro imóvel à esquerda com a fachada azul, é o imóvel que Deus nos deu, o nosso tempo, para a honra e glória do nome do Senhor. Estou ali há 3 anos, conduzindo aquele ministério. Sem mais delongas, irmãos, nós vamos abrir a nossa palavra, nesse momento, a palavra do Senhor, em Marcos, no capítulo 5, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, para quem não sabe, essa palavra que nós vamos ler, Deus já trouxe pessoas aqui essa noite, precisando de uma bênção nessa palavra. Deus me trouxe aqui com essa palavra, porque tem propósito em todos, mas algumas vidas específicas, Deus quer operar grandes milagres aqui essa noite, em nome de Jesus, amém? Irmãos, a palavra do Senhor para nós, como eu disse, Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 25, assim nos diz a palavra do Senhor. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre deste mal. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero clamar neste momento, para que todo o ataque do adversário nos arredores deste bairro seja jogado por terra agora, em nome de Jesus, ó Pai. Que o teu povo esteja atento a ouvir a tua palavra, que os ouvintes que estão em casa ouvindo, ó Pai, essa transmissão, participando, se tem algum som alto incomodando, se há ali porventura, ó Pai, algum barulho, alguma coisa que incomoda, ó Pai, eu repreendo nesse momento em nome de Jesus, para que, ó Pai, o teu filho possa estar atento ao teu recado. Nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra que nós lemos esta noite, ela conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. A história de uma mulher que ela padecia nada mais, nada menos do que 12 anos dessa enfermidade. Mas muitos aqui com certeza já ouviram falar dessa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que ela nos toca com uma grande profundidade, e ela mexe conosco, principalmente para quem passou por problemas sérios de saúde, sabe o que é estar vivo, o que é estar de pé, pelo poder de Deus. Eu mesmo sou testemunha do grande milagre que Deus fez na minha vida. Eu, quando tinha 18 anos, eu estava no batalhão da polícia militar, fazendo curso de soldado, e eu adoeci de um mal que não descobriram em um primeiro momento. Fiquei internado 9 dias no hospital César Leite, fui diagnosticado com a massa crescendo dentro do tórax, não sabendo o que era. Me mandaram para Belo Horizonte, e lá eu fiquei mais 36 dias internado, para poder conseguir um diagnóstico.
A princípio era uma enfermidade, era um linfoma gravíssimo, que ele estava se alastrando em uma metástase. Permitam-me ser breve para concluir. E ali eu buscando, orando, pedindo a Deus para fazer um milagre, clamando a Deus como Ezequias, com a boca no pó. Um dia, sem ninguém entender muito o que aconteceu, Deus fez um milagre. Eu estava em torno de 25 dias internado, 28 dias, e ali os meus resultados de exame, eles foram mudando da noite para o dia, a ponto do médico não entender direito o que aconteceu, e a ponto da junta médica que estavam fazendo residência, aqueles que estavam estudando medicina, fazendo estágio dentro do hospital, eles foram me visitar para conversar comigo de onde eu tirava tanta força, que para eles aquela força, aquela alegria era a chave que me ajudou a dar a volta por cima da enfermidade. Mas eu, como pequeno, eu sou diante do Senhor. Na verdade, nada só pó e cinza, como Abraão disse. Eu falei para a junta médica: olha, foi Deus quem fez um milagre na minha vida. E dali até então a metástase, que já estava praticamente comprovada, já não existia mais. O linfoma, que era gravíssimo, para quem não sabe, existem 36 tipos de linfoma que eram diagnosticados até 2009, não sei se hoje tem mais, e ele foi o mais fácil de tratamento. Eu me tratei, e para a honra e glória do Senhor, eu estou curado, desde 14 de dezembro de 2009, por um milagre que Deus operou na minha vida. Se eu fosse me estender mais, com mais riqueza de detalhes, eu poderia contar aos irmãos muitos detalhes, de grandes coisas que Deus fez nesse período. Mas permita-me voltar à mulher do fluxo de sangue. Eu queria que os irmãos entendessem aqui comigo, através de alguns fatos históricos, que isso aqui, quando a gente começa a estudar a palavra, esse texto bíblico da palavra do Senhor, ele nos mostra, quando a gente vai buscando riqueza de detalhes, o quão difícil foi a vida daquela mulher. Permita os irmãos contar para os irmãos. Olha, naquele tempo, para quem não sabe, a cultura ocidental, ela menosprezava a figura feminina, e as mulheres, elas somente poderiam ter uma honra, um certo respeito, se elas dessem à luz a filhos. Volto a dizer, filhos. Se os irmãos forem lá em Levítico, para entender a diferença que havia, no livro de Levítico diz que a mulher que nascesse, tivesse um filho, um menino, ela ficaria impura por 7 dias, no 8º dia fazia a apresentação da criança. Prova disso foi feita a apresentação do nosso Senhor Jesus com 8 dias, porém, se a mãe desse à luz a uma menina, o período de impureza, ele se tornava em 40 dias, 39 mais o 40º dia, que seria o dia da apresentação para a purificação. E ali, pasmem, o homem ia aos templos todos os dias, clamar a Deus por misericórdia, pedir a Deus perdão, se ele errou em alguma coisa para ter tido uma filha, até mesmo porque eles já sabiam, muitos deles estavam preparados, que nasceria o Salvador no meio deles. Então a expectativa de todo pai que tivesse um filho, não só para garantir a descendência, não só para garantir que o filho tomaria conta de todas as coisas, mas ficavam na expectativa de ser o pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, meus irmãos, a mulher, quando ela se encontrava nos dias do ciclo menstrual dela, aquelas mulheres, elas eram tidas como impura. E ali, meus irmãos, segundo algumas fontes históricas, entende-se que essa mulher do fluxo de sangue, ela começou a padecer dessa enfermidade já no início do seu período, seu ciclo menstrual, quando ela se tornou mulher, possivelmente para nós aqui a partir dos 12 anos. E ali, meus irmãos, imagina para uma criança, quando chegava a primeira vez de uma menina chegar ao ciclo menstrual,
os pais a pegavam, arrumavam a malinha dela e levavam ela, passava pelas ruas, pelos bairros e ia até levar a ela a parte externa da cidade, porque aqueles que eram impuros no rei de Israel, eles ficavam na parte externa, eles ficavam pós os muros de Israel. E pasmem, as mulheres que iniciavam seu ciclo passavam um período lá juntamente com os leprosos, juntamente com os cegos, com os coxos, ficavam naquele espaço ali. E aí, meus irmãos, imagina para a menina com 12 anos, 13 no máximo, ela vê os pais passar com ela na rua e gritando: minha filha está impura, a minha filha está impura, a minha filha está impura, porque deveria se dar o anúncio que a pessoa estava impura. E ali, meus irmãos, aquela criança, dentro daquela situação, que para nós hoje é humilhante, ela deveria passar pela cidade inteira e ser deixada junto ao muro, mas ela não era deixada sozinha, geralmente havia outras mulheres na mesma situação, e ela ficava a cuidados de pessoas mais responsáveis. E ali, como nós sabemos que esse período dura em torno de 5 dias, 7, muito, a mãe dessa menina já ficava na expectativa: olha, filha, daqui a 5 dias eu venho te buscar, vai ficar tudo bem, mamãe passou por isso, vovó, todo mundo passou por isso, então, daqui a pouquinho a gente vem te buscar. Meus irmãos, e ali, passava-se 5 dias, eu creio que a mamãe foi lá, e ainda não tinha cessado o costume, então ela falou assim: olha, a mamãe vai embora, daqui a mais 2 dias eu volto, mais 2 diazinhos, passa rápido, 7 dias, talvez 10, algumas mulheres têm um ciclo menstrual desregulado, talvez 15, imagina, o tempo foi se passando, e aquela menina lá, uma menina, estava do lado de fora, na região dos impuros. Olha, meus irmãos, a Bíblia nos relata que se passaram 12 anos, e aquela mulher padecia daquele fluxo de sangue. Você imagina a Bíblia nos explicando que ela gastara toda a sua fortuna com médicos, porque um pai e uma mãe faz de tudo que pode por um filho. Existe uma teoria que o pai e mãe sempre usa, por mais seguro financeiramente que possa ser, dinheiro depois a gente consegue outro, a vida a gente só se vive uma vez, então é prioridade, a ponto de um pai e uma mãe, se for preciso, vender a casa onde mora, vender um carro, vender bens, vender tudo para cuidar de um filho. E ali, meus irmãos, a Bíblia nos relata com clareza que ela gastara toda a sua fortuna com os médicos, e antes disso somente ela piorava. Imagina essa mulher 12 anos afastada da sua família, imagina essa mulher 12 anos afastada da sociedade, imagina essa mulher 12 anos ficando do lado de fora da cidade, porque para quem não sabe, isso é tema de outra mensagem, mas eu já vou contar aqui para os irmãos, a gente vai estudando, vai ficando maravilhado, não é, pastor? O pastor Hudson que o diga, ele estuda muito e pode dar aula para mim. Irmãos, naquele tempo, as pessoas que eram impuras, ficavam do lado de fora dos muros da cidade, elas só poderiam estar na cidade com uma autorização, tipo como se fosse da prefeitura, que seria do governo local, mas deveria estar bem sinalizado. Exemplo do cego Bartimeu, ele estava com uma capa, porque o cego tinha autorização para estar na cidade, se fosse concedido um alvará, mas ele deveria estar com uma capa, a capa mostrava que aquela pessoa tinha uma deficiência. E pasmem, existiam outros casos, como os leprosos, que alguns com muito contato, até mesmo através de familiares, pessoas
líderes do governo, que era até mesmo romano naquele tempo, conseguiu essa autorização para estar na cidade, mas deveria ter uma plaquinha ou uma capa, um aviso bem claro que estava impuro. E como não bastasse, ele gritava: impuro, impuro. Já viram o carrinho de picolé passar na sua rua? Muitas vezes ele está gritando: não, picolé. Nem todos que vendem picolé têm a disposição de gritar: olha o picolé. Mas imagina a pessoa ferida pela enfermidade, ter que gritar para não ser caçado o alvará dele: impuro, impuro. Mas essa mulher não poderia ter esse alvará, porque ela tinha um problema um pouco mais sério, que era fluxo de sangue. Irmãos, essa mulher padeceu durante 12 anos, nada mais, nada menos que isso, longe das pessoas, sem esperança, já tinha gastado tudo aquilo que tinha, e a palavra diz que ela não melhorava, ela piorava. Eu imagino a aparência daquela mulher naquela ocasião: magra, pálida, com os olhos fundos, porque não tinha muito sangue, muita circulação sanguínea no seu corpo, lutando contra uma anemia gravíssima, que poderia levá-la a qualquer momento. Irmãos, para quem não sabe, que piora muito a situação, é que quando se ganhava autorização para pedir a esmola na cidade, como eu acabei de dizer, aqueles que recebiam a esmola deveriam chegar no muro, após o muro, na área dos impuros, e deveria comprar alimentos e dividir com aqueles que estavam ali. Era um ato de bondade, mas debaixo de uma ordem. Imagina se aqueles leprosos, aqueles enfermos, cegos, coxos, não arrecadassem nada naquele dia. Poderia muito bem todo o resto do povo que estava como impuro do lado de fora passar o dia ou a noite com fome. Irmãos, é muito triste de ver uma situação dessa. Não tem como o coração nosso não ficar comovido com essa situação. Essa mulher não tinha mais recurso humano nenhum, até que um dia ela ouviu falar que Jesus estava na cidade, e ali havia uma multidão de pessoas. Só que, pasme, essa mulher, certamente pelo grau de enfermidade dela, ela não tinha o alvará para adentrar na cidade, e um ato de desobediência seria a mesma coisa que procurar uma morte, uma execução com as próprias mãos. Irmãos, vale lembrar que diante da circunstância, a Bíblia nos relata que essa mulher, ela foi por baixo, creio que de mãozinha no chão, se arrastando para chegar até Jesus. Porém, dentro do contexto histórico, imagino eu que essa mulher deve ter colocado uma burca, como era comum usar lá até hoje, onde só se mostravam os olhos. E até mesmo se alguém olhasse pelos olhos, porque a beleza feminina ela estava nos olhos naquele tempo, se alguém olhasse para os olhos daquela mulher, tristes, enfermos, naquela situação, alguém poderia entender que aquela pessoa era impura, e se pegasse aquela mulher, ela seria executada. Note no tamanho da coragem que essa mulher teve. Eu imagino que essa mulher olhou para dentro de si, falou assim: olha, se eu for lá, eu corro o risco de morrer. Se eu for encontrar com esse Jesus, eu corro o risco de morrer lá. Mas se eu conseguir apenas tocar a orla das vestes dele, eu serei curada. Se eu ficar aqui, eu vou morrer com certeza. Então eu vou lutar pela minha vida até o último instante. Talvez você esta noite chegou até mesmo a desistir de você. Talvez você esperava um final de ano alegre e passou por momentos de tristeza. Talvez você achou que o 2025 seria diferente,
e até mesmo ele entrou em uma fase, o que pode parecer aos seus olhos até mesmo piora do mesmo jeito, em que você olhando para dentro de si falou assim: olha, eu vou morrer desse desgosto, eu vou morrer dessa enfermidade, eu vou morrer com esse problema, mas eu estou aqui para te dizer, que Jesus de Nazaré está neste lugar, e onde Jesus de Nazaré se encontra, há cura, porque o nome de Jesus tem poder, a presença de Jesus, ela tem poder para mudar a minha e a sua vida esta noite, em nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias. Olha, meus irmãos, essa mulher caminhou, se arrastando, se humilhando, tomando chute das pessoas. Certamente alguém, quando via a aparência, ao arredar de uma perna, agredia aquela mulher. Talvez alguns até por maldade no meio da multidão que apertava o Senhor Jesus, agredia, porque achava que a pessoa estava furando fila. Essa mulher, ela deixou todos esses problemas de lado, para que ela pudesse ter um encontro com Jesus. Permita-me dizer, sabe por que tem muitas pessoas que não têm um encontro com Jesus? Porque muitas vezes não tem coragem de se arriscar, atravessar a cidade, para ter um encontro com o Rei dos Reis. E pasmem-me dizer mais uma coisa: muitos acham que é humilhante virem para perto do altar, ou dobrar de joelhos onde está, ou abaixar a sua cabeça e chorar, clamar, erguer a voz e clamar pelo nome de Jesus, e ficam ao derredor da multidão, vendo pessoas recebendo o milagre, e muitas vezes a pessoa não recebe, porque não se dispõe em se humilhar para receber o teu milagre. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para o teu irmão: ainda tem bênção para você essa noite, não terminou ainda. Glória a Deus. Irmãos, essa mulher ultrapassou o que eu posso dizer no estado de saúde que ela se encontrava, até mesmo algumas leis da física, se eu puder ser ousado em dizer, porque ela se abaixou do estado de saúde que ela estava e caminhou, se arrastou para ter esse encontro com Jesus, tomando muitas vezes alguns golpes que poderiam derrubá-la ali de fraqueza e deixá-la ali, porque vai lembrar que ela não andou perto do muro da cidade até o lugar de encontro com Jesus, ela já tinha feito uma caminhada árdua, naquela temperatura quente, e talvez você essa noite, precisa se posicionar, talvez para você receber o seu milagre essa noite, você precisa sair da posição que você está, enfrentar até mesmo um deserto, um vale, simbolicamente falando, demandar de tempo, demandar de algum sofrimento, de alguma dificuldade, e entrar nas proximidades da presença do Senhor. E se mais ainda eu posso dizer para você essa noite, talvez muitos aqui precisam de se humilhar, a ponto de receberem golpes dos outros, para apenas tocar na orla do vestido de Jesus. Eita glória! Tem pessoas na igreja que não recebem milagres, você sabe por quê? Porque está mais preocupado com o irmão, se deu ele paz do Senhor ou não deu, do que receber o milagre dele, porque ele está mais preocupado com o que o outro, se o outro está olhando para a roupa dele, está olhando para o cabelo, está olhando para ele, está mais preocupado com o barulho que as crianças dos outros estão fazendo, do que com a palavra que está sendo pregada, do que em ter o encontro com Jesus. E esses esbarrões, que muitas vezes a gente leva, pode nos impedir de receber a nossa bênção. Essa mulher não sabia se ao tocar na orla do vestido de Jesus, ela sabia que ao tocar na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. Ela tinha fé, e o mesmo Jesus, ele está aqui esta noite, o mesmo Jesus, ele está aqui hoje, para operar cura,
para operar milagre na tua vida, em nome de Jesus. O mesmo Jesus, Ele está aqui, o mesmo Jesus está no nosso meio. Quem pode sentir e quem pode ver sabe quão gloriosa é a presença de Deus neste lugar, para fazer milagre, para operar maravilha, para operar cura, para operar libertação, não só para você, mas para a tua família, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí? E a palavra diz que Jesus, ao sair dali, ele percebeu ao toque da mulher que dele havia saído poder. Os discípulos não estavam entendendo e falaram: mestre, está todo mundo te apertando aqui, está um espreme aqui, não podemos dizer quem te tocou, todo mundo está te tocando. Às vezes, meus irmãos, quem está do seu lado não vai entender a sua necessidade. Às vezes até mesmo eu que estou à frente, eu não consigo entender a sua necessidade, mas o Espírito Santo que habita em mim, o Jesus que habita em mim, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe da tua causa, do teu problema. E se é impossível, é possível para Jesus esta noite, porque aquela mulher rompeu barreiras no campo humano, enfrentando o sol, caminhada, enfrentando chute, agressão das pessoas, mas ela só parou quando tocou na orla do vestido de Jesus. E você essa noite, eu essa noite, nós só vamos parar quando tocarmos na orla do vestido de Jesus. Eita glória, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor com esse louvor.